Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física, e hoje vamos falar sobre a ginástica no mundo do trabalho. Qual é o objetivo da aula de hoje? Compreender as relações entre ginástica e o trabalho. Conhecer os tipos de ginástica laboral e os seus benefícios. E o que a gente sabe sobre isso? Será que existe uma relação entre trabalho e atividade física? Existe isso? Será? De que forma o exercício físico melhora a qualidade de vida no tempo de trabalho? De que forma que ele faz isso? Vamos ver? Então, o que é ginástica laboral? O exercício físico é tão importante para a qualidade de vida, de tal modo que ela deve ser entendida de modo integral, estando presente em todas as esferas da vida, inclusive no âmbito de trabalho, por meio da ginástica laboral. Então é tão importante fazer atividade física que a ginástica tem que estar no trabalho. Se você trabalha muito sentado, você vê que você tem que levantar, dar uma pausa, fazer um alongamento. É importante para o corpo e para a mente também. Então, é um programa de qualidade de vida no trabalho. Programa que melhora o trabalho, melhora a vida, né? De promoção de saúde e lazer, realizado durante o expediente. Então, durante o expediente tem um tanto tempo que você trabalha e de repente você vai ter lá uma pausa onde você vai poder fazer a sua ginástica laboral. É também considerado programa de ergonomia. O que é programa de ergonomia? É um programa que você vai ver como você está trabalhando. Se a tua mesa está certa, se a forma que você está sentando está certa, se você precisa que seu computador fique um pouquinho mais alto, mais baixo. Então isso é ergonomia. Que utilizava atividades físicas planejadas visando a prevenção de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, a LER e a DORT. Então, o que é isso? Então, foi percebido que o profissional que trabalhava muito tempo sentado, digitando, ou muito tempo sentado fazendo alguma atividade, né, repetitiva, ele tinha LER, lesão por esforço repetitivo. Então, foi colocada a ginástica laboral para prevenir esse tipo de lesão. Ginástica laboral, como que ela é definida? É prática de exercícios realizada coletivamente durante a jornada de trabalho, prescrita de acordo com a função exercida pelo trabalhador. Então, como é que é essa ginástica laboral? Então, se o trabalhador trabalha muito sentado, ele vai ter um tipo de ginástica mais para os membros inferiores, para alongar a coluna, para prevenir que tenha algum tipo de doença. Se ele trabalha muito em pé, ele vai fazer um outro tipo de atividade também, vai prescrever outro tipo de atividade. A ginástica laboral busca criar espaços no qual trabalhadores, por livre e espontânea vontade, participam de várias atividades e exercícios físicos, alongamento, fortalecimento, relaxamento, num tempo de 10 a 15 minutos. Então, o que acontece? Não é obrigatório fazer a ginástica laboral no trabalho. Então, o trabalhador está de espontânea vontade, ele participa de exercícios de 10 a 15 minutos, pode ser de alongamento, de fortalecimento e relaxamento. É diariamente esses exercícios, né? Que é importante dar uma pausa no trabalho. Então, temos aqui uma foto ali do pessoal fazendo um exercício laboral, a ginástica laboral. E qual é o principal objetivo? Estão envolvidos na prevenção de doenças osteomoleculares, doenças como LER, DORT, doenças ocupacionais, né? Em auxiliar na reabilitação das doenças do trabalho repetitivo. Então, aquele trabalho repetitivo, ela auxilia. Monótono ou estressante, pode acarretar aos trabalhadores. Então, o que esse tipo de trabalho repetitivo, monótono, estressante pode acarretar para os trabalhadores? Né? Pode, então, estar ali a ginástica que ela previne esse tipo de doença. Então, o exercício número 1. Converse com algum familiar, algum amigo e pergunte se ele realiza algum tipo de exercício no trabalho. Vocês vão anotar lá se ele realiza. Se sim, questione sobre quais os benefícios, o que ele acha que essa pessoa sente durante o dia a dia, melhorando. Melhora, piora, como é que é? Se não, pergunte sobre como ele se sente fisicamente após a jornada de trabalho e se essa pessoa realiza algum exercício físico fora do tempo de trabalho. Vamos realizar essa pesquisa? Tempo para vocês!
Voltamos! E aí, perguntou para uma pessoa da sua família, um amigo, ele realiza atividade física no trabalho? Ginástica laboral no trabalho? E como ele se sente? Se sente mais disposto? Se sente mais feliz? Mais relaxado? Ou se não? O que ele respondeu? Se sente mais estressado? Se sente mais cansado? Mais pesado no final do trabalho? Então, anote a resposta de vocês e socialize esse relato com sua turma, até mesmo com sua família. Olha como é importante a ginástica no trabalho. A classificação. Então, como é classificada a ginástica? Então, primeiro é uma ginástica laboral preparatória. Então, que prepara é um alongamento. Depois vem a compensatória. Compensatória é direto do teu posto de trabalho. Ah, se você trabalha com sentado, então vamos fazer uma ginástica compensatória. E no final, uma ginástica de relaxamento, onde eu colocar uma música para você relaxar, de repente você vai ficar sentado, fazer uma meditação. Vai ser esse momento. Então, são as 3 partes da ginástica. Lembrando que ela vai durar de 10 a 15 minutos. Então, ela pode ter um dia só a parte compensatória, pode ser um dia que ela faça só relaxamento, ou pode ter as 3 partes no mesmo dia. Normalmente, classifica-se assim: início, preparatório, no meio compensatório e no final o relaxamento. Então, o que é essa ginástica laboral do preparatório? É ministrada no começo do expediente, no turno em que o empregado trabalha. Então, visa o aquecimento, a preparação da musculatura e as articulações. Então, ele faz lá um aquecimento, uma atividade de aquecer ali, para que o funcionário, a pessoa que trabalha ali, ela esteja preparada, aquecida para aquele trabalho. O que previne acidentes, distensões musculares e doenças ocupacionais. Então, essa é a preparatória. Normalmente, quando a pessoa chega na ginástica laboral, e ela vai dar a ginástica laboral e fala assim: vocês estão começando agora o expediente, então é desse tipo de ginástica. Aí a ginástica compensatória, qual que é? Para melhor diferenciar, entende-se que a ginástica compensatória faz referência à ginástica, que interrompe a tarefa que está sendo executada. Então, eles já estão no trabalho lá e é aplicada no meio do expediente, ou no horário de pico da fadiga. Então, chegou lá o professor, ele vai dar a ginástica no meio do trabalho. Então, ele vai fazer uma ginástica compensatória, que vai compensar o que as pessoas estão trabalhando. Ah, estão digitando muito, vamos fazer um alongamento na parte superior. Então, essa é a ginástica compensatória. Aí vem outro tipo de ginástica que a gente já viu lá, né? Então, a ginástica compensatória ainda, ela visa impedir que se instale vícios posturais das atividades de vida diária e do ambiente de trabalho. Utiliza exercício físico e trabalha a musculatura pouco utilizadas e relaxam aquelas que trabalham em demasia. Então, por exemplo, você está lá, né? Começa aqui digitando, aí você começa aqui, daqui a pouco você está aqui em cima do computador. Então, ele já vai fazer uma ginástica compensatória, que compensa essa musculatura, que ela não fique tão cansada. E a ginástica de relaxamento, que é aplicada no final ou após o expediente. Então, está acabando o expediente, chega o professor, vamos fazer um relaxamento, como eu disse para você, uma meditação, uma yoga. Tem por objetivo reduzir o estresse. Então, aquele estresse diário do teu dia, né, foi estressante, vamos fazer uma ginástica laboral para o final do dia para aliviar o estresse. Então, alívio das tensões, redução de desavenças no trabalho e em casa, pode fazer uma dinâmica nesse dia, são realizadas automassagens, exercícios respiratórios, exercícios de alongamento, flexibilidade e meditação. Então, tem algumas empresas que elas têm durante todo o dia, manhã, tarde e noite. Tem empresas que só tem no começo do expediente, tem empresas que tem no meio, tem empresas que tem no final. Então, depende muito da empresa que você trabalha, que vai ter a ginástica laboral dessa forma. E tem momentos que a gente faz as 3 partes na mesma aula. Então, exercício 2. Vamos experimentar e fazer alguns exercícios da ginástica laboral. Após executar os exercícios, responda: como você se sentiu? Qual momento do seu dia você fez exercício? Você acha importante dar uma pausa no seu dia para fazer exercício? Então, como é que é? Então, esse aqui é algum exemplo de exercício. Você está trabalhando? Você está em casa, só sentado? Onde você está? Então, nesse momento, você para, faz uma pausa, está assistindo aqui a aula, faz uma pausa e faz a ginástica laboral. Aqui, a sugestão é sentado, trabalha os membros inferiores, aí em pé, membros superiores aqui. Então, aqui tem uma pausa aqui. Vamos tentar fazer? Tempo para vocês.
então, conseguiram fazer uma pausa? Lá, na hora que vocês estão na escola. Então, chega lá, professor, dá pra gente fazer uma pausinha de 10 minutos? Estamos sentados aqui muito tempo. Vamos fazer uma pausinha de alongamento, fazer alguns alongamentos, ficarem de pé, né? Alonga, estica. Tem alguns professores que têm por hábito chegar na sala e pegar os alunos, levantar um pouquinho, fazer algum exercício de alongamento. Aí vocês vão escrever lá. Como você se sentiu? Se sentiu melhor? Sentiu melhor lá quando você chegou na sala de aula e fez um alongamento? Que momento que foi? Foi no momento do começo da aula? No final da aula? Foi no final do dia? Você acha importante dar uma pausa no seu dia para fazer exercício? Você acha isso importante? Foi importante para você? Vocês tentaram fazer lá na sala de aula? Tentaram fazer em casa? Como é que foi? Conta lá para nós. Registra e conversa com o professor de vocês. E quais são os benefícios da ginástica laboral? Promove o bem-estar individual e coletivo, então, né, ele promove, como é uma ginástica em grupo, ele promove tanto o teu quanto o do grupo que está ali trabalhando. Diminuição de incidência de doenças ocupacionais, então, diminui bastante as doenças ocupacionais, que são as doenças de Ler, de Dort, né? Redução do estresse e alívio das tensões, se é lá no finalzinho, né, aquele relaxamento que vocês fazem, então, alivia o estresse, a pessoa vai menos estressada para casa. Proporciona um melhor relacionamento consigo mesmo e com os outros e com o meio. Então, consigo mesmo, porque você faz aquela atividade, que dá uma pausa no teu serviço, está lá um pouco estressante, pode ser. Com os outros, né, você consegue conversar, naquele momento daquela pausinha, vamos fazer exercício juntos, né? E com o meio que você está trabalhando ali. Recupera e mantém a capacidade de amplitude de movimento. Então, se você trabalha só de tanto para ficar assim, então, quando você faz uma ginástica, você estica, você dobra, então trabalha outro movimento também. Estimula a consciência corporal e autoconhecimento. Então, de vez em quando você está lá, o professor trabalha uma automassagem, alguma coisa assim, está estimulando ali a tua consciência, que tem, né, que só aqui, né, você trabalhando aqui, tem outras partes do corpo também. Amplia a consciência de si mesmo e a autoestima. Melhora a autoestima também. E melhora a circulação sanguínea. Se você ficar muito sentado, muito em pé, né, você vai mudar a sua posição durante o exercício, ele vai melhorar com certeza a circulação sanguínea. Alivia as dores corporais, então alivia as dores do corpo, da sua diária, né, do trabalho. Melhora a condição física geral. Aumenta a motivação e disposição do trabalho. Depois da ginástica a gente percebe que as pessoas estão mais motivadas para aquele trabalho. Deu aquela pausa, melhorou a disposição do trabalho. E previne a fadiga muscular. O que é a fadiga muscular? É o cansaço muscular no final do dia. Vamos para o exercício 3. A imagem abaixo mostra trabalhadores, então aqui são trabalhadores, fazendo movimentos repetitivos. Qual seria o tipo de ginástica laboral indicada? A ginástica de relaxamento? Compensatória ou preparatória? Qual tipo de ginástica seria indicada para eles? E por quê? Vamos lá? Tempo para vocês.
Olá, voltamos! Então, qual é o tipo de ginástica que para eles, nesse momento, o trabalho deles seria? Então, vamos ver, né? Vamos pensar aqui. Eles já estavam trabalhando, né? Já estão aqui no trabalho, estão num trabalho repetitivo. Então, a mais indicada seria a ginástica compensatória, né? Porque eles iam compensar a atividade que eles estavam fazendo, né? Então, só colocando ali a torta, né? Então, eles fariam uma atividade compensatória para que melhorasse a parte muscular, o autoconhecimento, né? Então, ficasse ali uma ginástica compensatória, para compensar o que eles estavam fazendo, certo? Mas também pode ser fazer uma ginástica de relaxamento e pode fazer uma ginástica preparatória. Isso não elimina essas outras tipos de ginástica. A mais indicada seria a compensatória, mas em relaxamento também podia fazer um relaxamento ali no meio da atividade ali do trabalho deles, né? Então, saiba mais. O que é uma indicação? A indicação é esse GIF que vocês viram agora, ele é da Tempos Modernos. É um filme de Charlie Chaplin bem antigo, mas ele retrata como é que era o trabalho naquela época. Então, era um trabalho um pouco repetitivo, é um trabalho bem duro. Tanto que numa parte do filme, ele sai andando, e ele sai andando como se ele estivesse trabalhando de tanto exercício repetitivo que ele fez. É legal, é um filminho pequeno, e é legal assistir porque retrata como era o trabalho naquela época. E o que nós estudamos hoje? O que é ginástica laboral, que é uma ginástica focada mais para o trabalho, que dura de 10 a 15 minutos. Os tipos de ginástica, a ginástica laboral preparatória, que ela acontece quando a pessoa chega no trabalho. A ginástica laboral compensatória, que é no meio do trabalho, então a pessoa está ali, a gente para o trabalho dela e vai fazer uma ginástica. A ginástica laboral de relaxamento, que é indicada mais para o fim do trabalho, então quando finalizou o trabalho ali, faz aquela ginástica de relaxamento. E quais são os benefícios? A gente viu que melhora a autoestima, autoconhecimento, LER, DORT, que são as doenças do trabalho, né? Então a gente viu que tem bastante benefício a ginástica laboral para o trabalhador. Então foi isso, estudantes, por hoje. Espero que tenham gostado. Até breve.